A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Estamos aqui direto do nosso estúdio na Tecnoshow Comigo 2026, trazendo para vocês as grandes entrevistas, informações, aquilo que acontece de melhor em uma das maiores feiras agro do Brasil. Vamos falar um pouquinho hoje de clima, falar um pouco de safrinha, expectativas do produtor rural. Há poucos dias atrás eu entrevistei o Williams Bean, que é um dos maiores meteorologistas do Brasil, daqueles que mais entende, tem uma história, uma carreira brilhante. Ele é meteorologista, head de novos negócios da Metros Brasil, palestrou aqui na feira e vai conversar conosco agora. Como é que você está, Williams? Tudo bem, Divino? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo. Já não é a primeira vez que a gente conversa, né? Já temos nos cruzado bastante aí no agronegócio e é sempre um prazer muito bem. Um bate-papo muito gostoso e estamos à disposição aí para traçar um pouquinho do cenário para esse ano de 2026. Você falou sobre o que os produtores que o acompanharam aqui na palestra? Tem alguns temas, né, Divino, que a gente não pode deixar nunca de mencionar, né? Primeiro é o atual posicionamento climático que nós temos, né, em termos de Brasil, em termos de planeta. Então, naturalmente, nós falamos em cenários climáticos como El Niño, Laninha, neutralidade. Um outro elemento que eu sempre tenho trazido bastante nas minhas palestras, né, tenho dado bastante palestra para o setor do agro, são duas coisas. Falar das alterações que o clima está passando, né? Então eu trago sempre dados, números mostrando, inclusive na região, como o clima tem mudado, né? Em termos de temperatura, em termos de umidade. E também eu tenho falado muito da importância hoje que é a gente entender melhor o que está acontecendo através de dados. Dados é tudo, então eu preciso medir, eu preciso ter equipamento, eu preciso estar ciente do que está acontecendo. Para quê? Para que eu tenha um melhor planejamento, para que eu compreenda melhor o meu microclima na minha propriedade, na minha região. Então eu sempre puxo muito essa questão. Está mudando o clima? Está mudando. Como está mudando na sua região, no seu ponto? É porque o Brasil é um país de dimensões continentais, nós temos inúmeros macroclimas, inúmeros microclimas. Então hoje o obstáculo que o produtor enfrenta é o clima, né? Então pesquisas mostram que o clima é a única variável onde o produtor não tem o menor controle. Então, se ele não tem controle, ele tem que entender o que está acontecendo. Como é que eu entendo o que está acontecendo? Tenho que medir, né? Eu tenho que medir o clima, não é só a percepção, né? Eu tenho que realmente estar ali pontualmente tendo o maior número de dados, porque hoje dados é o que nós temos de mais importante. Se você usa suas IAs, né, os seus aplicativos que te ajudam na solução, eles só existem, só funcionam porque eles foram treinados com um volume enorme de dados. E na meteorologia, no planejamento do agronegócio, é isso. Eu preciso de dados, eu preciso compreender e integrar isso na minha realidade para me ajudar no planejamento. Qual foi a percepção que você teve do público presente na sua palestra? Então, quando a gente fala de clima, né, Divino, assim, eu sempre tomo muito cuidado, porque fora, né, desse nosso ecossistema do agronegócio, o agro, as pessoas não entendem. Eu sou um exemplo disso, tá? Se eu pegar e se eu voltar 10 anos no passado, onde eu não tinha ainda tido a oportunidade de conhecer, eu tinha uma visão totalmente deturpada, né, do que hoje é o agronegócio. Então, quando eu estou em meio a todo esse ecossistema com pessoas de todas as cadeias de produção, desde dentro da porteira, fora da porteira. Por exemplo, ontem eu estava dentro de um stand de um seguro agrícola. Então, é um público ali voltado para a questão de risco também, porque clima é risco, né? Eu vejo que não adianta, sempre tem dúvidas, sempre eles querem saber mais. E outra, sempre eles cobram mais, né? Então, a pergunta sobre assertividade, tá acertando, tecnologia, o que tem de novo? Será que eu posso confiar, né? Porque tem essa questão da confiança. Então, eu sempre percebo que dentro do ecossistema, a gente é cobrado
pura assertividade e sempre pensando em como a tecnologia hoje está a favor do campo. Porque quando a gente olha uma feira como essa, né, você também participa de outros eventos, a tecnologia está aqui, a gente respira tecnologia. Né? Você dá um passo, você está com novidades, né, o tempo todo com novidades. E no clima não é diferente. Né? No clima acabou aquela história de olhar para o céu e daqui a pouco vai chover. Não, é um outro momento onde a tecnologia também faz parte do dia a dia. Qual que é o nível de assertividade hoje, de acurácia, que você traz para o produto? Então, eu até respondi essa mesma pergunta ontem na minha palestra. Teve uma pessoa que estava ali e perguntou essa mesma pergunta. A resposta não é tão simples, Divino, porque não existe uma metodologia global padronizada sobre o que é certo e o que é errado. O que é 100%, o que é 90%. Se eu falar para você que amanhã vai chover 30 milímetros e chover 20 milímetros, quanto que eu errei? Né? Será que eu errei mais? Será que eu errei? Quanto que é essa porcentagem? Se eu falar que hoje vai ser 35 graus e der 33, quanto que eu errei? Foi um erro grande, pequeno? Então, não existe essa padronização. O que eu até respondi ontem é o seguinte: até 7 dias existe um excelente cenário para você se programar. Eu quero fazer um manejo de solo, uma aplicação, uma irrigação. Eu quero fazer a gestão dos meus funcionários, por exemplo. 7 dias te dá uma ótima visão com relação a isso. Mais do que isso, são indicativos. Por exemplo, tem um indicativo de que para o final do mês, estamos falando o quê? De 15, 20 dias, tem uma massa de ar frio que tem risco de geada, por exemplo. Nesse caso, logicamente eu não tenho uma grande acurácia, mas serve para eu me planejar. Então eu já sei que daqui 20, 30 dias vai ter alguma situação acontecendo. E tem a terceira fase, digamos assim, que é aquela previsão de longo prazo. Por exemplo, já até me adiantando com você, nós já estamos já divulgando em forma de conteúdos que a próxima safra 26, 27 deve ser sob a influência de um El Niño. Isso já te traz inúmeros insights para você se programar melhor. Para você estar ciente, porque a maioria dos produtores já sabem o que o El Niño traz para a região dele, em termos de chuva, em termos de umidade. Então, embora você já falou de uma previsão de 6 meses para frente, é algo assertivo. Claro, eu não vou dizer que no dia 22 de outubro vai chover às 15 horas. Claro que não. Eu estou dizendo que a safra, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai ser com o El Niño. E o El Niño tem as características macro dela. Então, você vê que são diferentes níveis de previsão com diferentes tipos de insights que você tira a partir disso. Para amanhã, para os próximos dias, para a semana que vem, para daqui um mês, para daqui 6 meses. Né? Então, cada um você tem uma metodologia de análise para você tirar o melhor proveito disso. Nesse momento atual, a gente está vendo o quê? El Niño, Laninha? Laninha no finalzinho, vamos entrar numa neutralidade, só que o Oceano Pacífico está aquecendo muito rápido. E o Oceano Pacífico quente é El Niño. Então ele está num processo, nós estamos monitorando e a taxa de aquecimento está muito grande. Então, possivelmente agosto, setembro vai ser oficializado o início do El Niño, que para o agronegócio brasileiro, em média, é bom. Claro que, infelizmente, assim, em algumas regiões acabam sofrendo, né? Por exemplo, norte e nordeste acabam sendo penalizados com menos chuva mais distribuída. Mas centro-sul, sul do Brasil e tal, é beneficiado com chuvas regulares e, principalmente, o início do período úmido um pouco mais cedo, que para o agronegócio é ótimo. Todo o efeito dominó disso, né, de você começar o plantio já em setembro, começo de setembro, é excelente. As janelas de plantio. Sim, porque aí o milho safrinha, né, ou o algodão que vem depois, né, depende de cada região, acaba sendo favorecido, porque eu consigo começar antes. Né? Então, a priori, apesar, né, do cenário né, do agro desse momento, o clima, pelo menos esse ano, deve ajudar, deve favorecer. Você falou do milho safrinha. Nós tivemos ao final da colheita da soja muita chuva aqui no sudoeste goiano, o que acabou, de certa forma, atrasando a colheita. Teve gente que não conseguiu plantar milho. Você vê aí Sim. áreas que não tem plantio. É uma característica interessante que eu tenho percebido, Bim, andando aí pelas zonas rurais, são milhos em todos os tamanhos, fases, né? Diversas fases de crescimento. Isso prova que teve gente que plantou bem primeiro, teve gente que plantou por último. Você tem milho pequenininho. Inclusive, isso favorece as pragas. Né? O produtor, com certeza, vai ter uma pressão de pragas muito grande. Porém,
eu vi uma informação inicial de que haveria uma quebra grande de safra de milho. Nós tivemos algumas chuvas pontuais agora nos últimos dias, então parece que isso vai ajudar a diminuir essa previsão. O que você tem a dizer para o produtor rural nesse momento? O Brasil é um país de dimensões continentais tão extensas, né? Quando a gente pensa num único estado, não vou nem falar Mato Grosso, vamos pegar o próprio Goiás. Isso. Goiás é um estado com diferentes cenários climáticos, né? Tem vários climas e microclimas. E quando nós pensamos hoje no que é a distribuição de chuva, que para a meteorologia é o maior vilão, sabe, Divino? Assim, quando a gente fala em prever chuva, para a meteorologia é o que mais entra num nível de dificuldade em pegar as chuvas pontuais. O que nós vimos ontem aqui, por exemplo, né? Você deve ter visto a chuva forte que nós tivemos, foi um evento forte, intenso, e não foi muito generalizado. Então, cidades próximas não tiveram essa chuva, por Parece que é uma coisa meio localizada. Exato. Agora, você imagina isso no dia a dia durante 1, 2, 3, 4 meses. Essa chuva cai. Esse é o nosso clima do Brasil. Tá aí a dificuldade, tá aí o desafio, né? Eu coloco como dificuldade não como algo intransponível, mas como um obstáculo que a gente consegue sim através da tecnologia e inovação. Então, quando a gente vê esse cenário onde nós temos uma mesma cultura que poderia ter começado de forma mais junto, né, com todas as regiões, tendo um desenvolvimento em paralelo, igual, a gente vê cenários totalmente distintos. Por quê? Porque o nosso clima, mesmo regiões próximas, você falou, mesmo regiões próximas aqui no estado, você vê diferentes níveis. Então isso mostra a complexidade e desafio de você se antecipar, você fazer o melhor planejamento. Quando eu falo planejamento, não é simplesmente eu tentar ganhar mais. Muitas vezes deixar de perder, ter um planejamento para evitar perdas com pragas, por exemplo, como você mencionou. E tudo isso é algo pontual. Quando eu disse para você agora há pouco que é importante eu medir o clima pontualmente para eu entender aqui, é justamente isso. Porque o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer aqui na minha propriedade, na minha fazenda, pode ser diferente do meu vizinho que está ali a 50 quilômetros, 30 quilômetros daqui, é diferente. Então, eu tenho que medir aqui, ele tem que medir lá. O planejamento que ele vai fazer lá é diferente do meu aqui, porque eu tenho que olhar a minha realidade, né? Então, por quê? Porque é muito grande. Então, quando a gente fala assim, um El Niño vai trazer mais chuva no sul, você pode ter certeza, vai ter algumas regiões no sul que podem ter menos chuva. Porque não dá pra gente pegar 3 estados, né, que são maior do que muitos países, né, da Europa, da Ásia, e tentar homogeneizar uma condição climática. Não existe. Mesmo quando a gente fala num estado como Goiás, a gente não consegue também. Então, eu reforço a importância de ter pontualmente a medição e fazer o planejamento. Então, se o meu vizinho está planejando plantar semana que vem ou fazer a realidade é dele. Eu tenho que ver a minha realidade. Eu preciso compreender localmente, porque é diferente. A nossa geografia, o nosso clima, o nosso relevo, o nosso solo, ele varia muito espacialmente. Então, dado hoje, até tem uma frase que eu tenho na minha apresentação, né, um slide inteiro que eu coloco assim, existe uma nova corrida pelo ouro, e esse ouro são os dados. Né, um slide que eu coloco bem essa frase para mostrar uma realidade do mundo. Né? Eu falei de IA e tal. Hoje, o que vale muito é dado. Eu preciso de dado para entender, para estudar, para me planejar, para poder usar uma IA que vai me ajudar a tomar decisões mais assertivas. Né? Lembrando que dados isolados por si só não quer dizer nada. Né? Não. Tem que ser compilados. Tem que ser compilados. Você falou de dados e equipamentos. Como obter esses dados e que equipamentos são esses? Então, para medir o clima pontualmente, tem algumas formas, né? Eu vou de trás para frente, digamos assim. Você pode usar assessoramento remoto, que são as imagens de satélite. Hoje, toda sorte, o Brasil e o planeta como um todo tem uma boa cobertura. Só que tem alguns problemas. Por exemplo, se eu quiser estimar chuva por satélite, existe uma divergência, eu não consigo ter a precisão, né? Então, além do atraso da informação que precisa ser processada, eu não tenho a exata calibração. Porque o que o satélite vê? Ele vê o topo da nuvem e vê a temperatura. Ele está vendo a temperatura da nuvem ali olhando de cima. O satélite está olhando de cima. Aí ele tem um algoritmo que procura traduzir aquela temperatura da nuvem
com quanto está chovendo. Não preciso dizer que tem uma certa divergência, né? Existem outras formas, existe o radar meteorológico, por exemplo, né, que o Centro-Oeste está sendo cada vez mais usado. Tem também dificuldades, porque o radar ele tem um raio-x do que está acontecendo nesse momento. Então, ele vê onde está chovendo. Chovendo aqui, está chovendo aqui, a chuva está vindo para cá. Só que ele não mensura o quanto choveu, o quanto ele não vai fazendo a somatória, fazendo a integração desses dados para saber que aqui nesse talhão choveu tantos milímetros, né? E aí vem para a superfície, né, de fato, que são as estações meteorológicas, né, o que é no que eu, né, como profissional, acredito muito, que o Brasil, comparando com outros países, ainda é muito deficitário. A gente tem um clima complexo, e a gente precisa saber mais o que está acontecendo né, no nosso quintal, digamos assim, né? Tem um slide, né, na minha palestra também que eu comparo propositadamente o que nós temos hoje de dados observados no Brasil e nos Estados Unidos. Uma realidade totalmente distinta. Lá, eles realmente têm um panorama muito detalhado das condições climáticas, né? Isso estou falando de dados públicos, fora os dados privados que cada fazenda, cada produtor tem também os seus equipamentos. Então, mas eu digo para você com todas as palavras, Divino, que isso é um processo que está mudando aqui, né? A gente vê hoje o engajamento já do produtor, ciente disso que eu estou falando, e querendo sim entender, querendo medir, querendo... Então, hoje existem opções, né? Não tem só a métodos, tem N opções para você medir o clima, né? Você integrar isso e N soluções, startups, grandes empresas que fazem a integração desse dado dentro de sistemas de planejamento, de monitoramento, para irrigação, para uso de fertilizantes, tá? Eles usam esses dados integrando para outras soluções. Então você veja que essa base de dados ela é utilizada, ela é assimilada em vários níveis de planejamento dentro das propriedades. Então, se eu quero saber, sei lá, quanto eu tenho que aplicar, se eu aplico, eu vou ter que ter o dado meteorológico, né? Vou ter que saber isso. Então, note que depende muito hoje de qualquer nível de planejamento, eu preciso também compreender questões climáticas. Quando a gente compara Estados Unidos com o Brasil, às vezes é até meio injusto, no sentido de que a tecnologia nos Estados Unidos sempre foi muito mais acessível e mais barata do que no Brasil. A prova disso é o carro. Sim. Você ter carro nos Estados Unidos é o negócio mais besta do mundo. Qualquer um tem um carrão de luxo, né? Aqui você tem um carro, você tem uma RAM. Aqui no Brasil, você tem que ser rico. Tem que ser rico. Você tem status. Nos Estados Unidos, você trabalha na construção civil, você tem um carro daquele porque ele te ajuda a carregar a escada, um monte de coisa, né? Então, a tecnologia no Brasil sempre custou muito cara. Hoje, para ter uma estação meteorológica na fazenda, quanto custa? Então, as pessoas não têm muita noção. O que nós trabalhamos muito, Divino, é com o serviço, né? Hoje em dia, vale muito a pena eu ter um serviço. Vale a pena comprar? Lógico que vale, eu quero ter a minha, né? O produtor tem essa questão de propriedade e tal, mas tá mudando muito esse modelo. Então, em forma de serviço, ele pode ter um equipamento completo, com medição de várias variáveis, com plataforma para você acessar os dados no celular, com alerta no celular, plataforma em computador, por mês ali, menos de R$500 por mês você consegue ter um equipamento desse. Instalado, funcionando, com os dados chegando para você e dados que vão integrar as demais redes de sistemas que eles têm que vão precisar desses dados, né? Então você vê que não é simplesmente eu olhar e, pô, legal, choveu ontem, choveu 12 milímetros aqui no meu talhão lá, choveu tal. Não, esse dado, via API, via algumas formas de comunicação de informática, pode chegar isso para pro agrônomo dele ou para aquela startup que ele contratou que precisa inserir esses dados para dar um melhor planejamento de irrigação, de doenças, enfim. Então esse dado, ele se multiplica, né? Ele se multiplica para poder entrar. Então é muito mais barato às vezes do que você, sei lá, né, pedir uma pizza às vezes, né? Dependendo da pizza. Dependendo da pizza mesmo. Qual é o raio de cobertura de uma estação? Você está fazendo perguntas muito inteligentes, Vino, porque são perguntas que sempre me fazem também nas palestras. Parece que eu fico em cima do muro, mas depende. Quando a gente fala, por exemplo, aqui da geografia aqui de Goiás, por exemplo, né, que ela é mais plana, por exemplo, né, você vê ali, o que nós sugerimos, né, projeto a projeto, estações mais completas que medem
vento, radiação, temperatura, umidade e chuva, elas podem ficar mais ou menos a cada 10 quilômetros de distância. Beleza. 10 Só que tem uma questão. Né? Nós vimos isso ontem aqui. Chuva é o nosso maior problema, a meteorologia. Chuva é a maior dificuldade que nós temos para prever, para monitorar. Então o que nós trabalhamos até para otimizar custo? Trabalhamos com estações completas aproximadamente a cada 10 quilômetros e pluviômetros, só chuva, que é o que varia mais a cada 3 quilômetros mais ou menos. Então você aumenta a sua densidade de medição de chuva e as outras variáveis, temperatura, umidade, radiação, que varia menos, né? Você não vai ver, por exemplo, acontecendo, sei lá, 30 graus aqui, agora e 20 graus aqui, não. Vai estar próximo, não tem variação de temperatura, de umidade e tal. Então, nesse caso, a gente consegue trabalhar equipamentos completos a cada 10 quilômetros e pluviômetros a cada 2, 3 quilômetros de distância. Que aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma excelente compreensão da distribuição da chuva, do meu microclima, que o principal é a questão das chuvas, mas a temperatura, umidade e vento, eu vou ter uma visão também boa, mas um pouco mais bem distribuída, porque varia menos, né? E tem outra questão. Nós trabalhamos, por exemplo, com a cultura da uva na Serra Gaúcha. Por causa do, né, o vinho lá, inclusive, se Deus quiser, eu devo estar viajando para lá, eu não conheço aquela região. Lá é uma região, né, para quem sabe, a geografia lá varia muito, é serra, né? Eu estive lá agora recente. Então, e ali, logicamente, a densidade tem que ser maior. Então não dá para eu colocar a cada 10 quilômetros, né? E mesmo a chuva não dá para eu colocar a cada 2, 3 quilômetros. Eu tenho que a cada 500 metros, 1 quilômetro, né? Então, e sempre nós fazemos um estudo junto com o cliente. A gente pega a geografia local, fazemos um estudo juntos e entregamos sempre o que é mais otimizado para que ele realmente tenha o melhor planejamento. Você falou de pluviômetro. O pluviômetro que eu conheço é esse de plastiquinho que o pessoal ganha de brinde na empresa, que ele coloca lá. Copinho, né? Um copinho. Aí ele vira, choveu 10 milímetros. Eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, o produtor rural coloca. É esse pluviômetro que você está falando? Não, é diferente. é profissional, né? Logicamente. Como é que é esse outro? Ele tem uma área de coleta, né? Dentro ele tem uma báscula. Quando a gente fala de báscula... O que é isso? Báscula é uma balancinha dentro dele, que conforme a chuva vai caindo e ele pesa, a balancinha vira. Então ele pega 1 milímetro, cai um pouco mais 1 milímetro, mais 1 milímetro. Ele vai somando de 1 em 1 milímetro essa balancinha. Você fala assim, poxa, mas isso é muito analógico, né? Mas isso é o que a Organização Mundial de Meteorologia padroniza como a mais eficiente. Certo. Então a gente usa padrões que são aprovados até para manter a mínima eficiência que é utilizada em outros países desenvolvidos também. Então, essa báscula vai somando. Tem outras questões, né? Eu não preciso ir lá, né? Você sabe que até isso aqui poderia ser um pluviômetro, né? Se eu fazer, coloco a reguinha aqui, vejo certinho, qualquer coisa pode ser. Só que a vantagem ali é que ele está medindo sozinho, está no campo, e ele tem a conectividade. Então, ele manda isso automaticamente para o banco de dados. Então, o produtor ele pode ver, não precisa ir lá e ver no copinho quanto que deu, né? Ele vai ver no aplicativo e, né, tem toda os pós-produtos que a gente gera a partir desses dados, né? Então tem toda a questão da automatização, né? Você usou a palavra mágica, conectividade. Esse é um gargalo no Brasil. Nossa, nem me fale, Divino. E o pior é que eu falo sobre esse problema há tanto tempo, né? Há tanto tempo. Não, e melhora, mas não resolve. Não, eu vejo aqui, né? Goiás, poxa, tô aqui, quero fazer alguma coisa, tá com sinal, pô, legal. Daqui 1 minuto, sumiu o sinal. Você tá na feira, a cidade tá ali, daqui você vê a cidade, você não consegue. Consegue. Então, agora você imagina nós, que estamos próximos aqui de uma potência, né? De uma cidade como essa. Agora você imagina como era esse nosso Brasilzão, né? Vale Mato Grosso, pra você ver. Eu já senti na pele. Então, esse é um problema sério. Claro que existem alternativas mais caras. Por exemplo, grandes grupos, você sabe disso, eles criam a sua própria rede de telefonia. Sim. Né? Tem empresas que fazem isso, instalam as torres ali e criam, né? Quem pode faz isso, e quem não pode, né, depende de 2G, 3G, 4G. Starlink. Então, aí a solução que eu ia falar é isso, é o Starlink. Hoje, por exemplo, se você quiser nas suas fazendas, Divino, colocar ali uma estação que é onde não pega nada, e você não quer criar suas redes de comunicação, você pode colocar uma Starlink em cada estação meteorológica sua. É mais caro, nós sabemos disso, ainda é caro, mas infelizmente é o que nosso país ainda nos promove. Mas tá melhorando. Tá melhorando. Eu acho que é questão de tempo. Eu não sei se eu te falei na nossa entrevista passada, que eu lembro quando o Rio Verde tinha um amigo meu,
que a profissão dele era todo dia ir lá no, onde hoje é o IF Goiano, coletar os dados e enviava isso para Brasília. Tinha que ligar, acho que nem fax tinha na época. Ele tinha que ligar, passar os números. Quer dizer, era a única referência que tinha de toda essa região. Era que ele, se ele ficasse doente, acabou, não tinha. Não, quando eu trabalhei no IMET também, assim que eu terminei a faculdade, era assim ainda, tinha um horário sinótico, aí várias pessoas ali tinham que ligar ao mesmo tempo, aquela loucura, tinha que anotar tal. Era bem complicado isso. O que vai acontecer daqui para frente? Você que está à frente dessas tecnologias, que tem visto, você falou de IA ainda há pouco. Próximos 5 anos, daqui 5 anos eu vou sentar com você aqui na feira. Nós vamos trocar uma ideia aqui na feira. Você vai falar, Divino, daquela entrevista lá de 2026 para hoje, 2031, o que mudou? Olha, é um exercício de futurologia, né? Isso é legal. E eu gosto muito de tecnologia, viu? Eu gosto muito de falar. Eu vejo, assim, algumas questões. Conectividade. Eu acredito sim que nós vamos estar falando num país mais conectado, tá? Esse é um ponto. Eu acredito demais também que a integração dos dados, geral, não estou falando só dado meteorológico, a integração ela vai estar mais transparente, mais acessível e, consequentemente, os resultados disso tendem a ser melhores. E quando eu falo resultado, puxando um pouquinho para a meteorologia, é a previsão do tempo, né? A gente poder, mesmo que de forma muito incremental, a gente possa estar melhorando nossa atividade pontualmente. Se eu estou integrando os dados, se eu tenho mais dados, se eu tenho conexão, isso tem que me trazer um resultado, né? Esse resultado, eu acredito muito numa possível melhoria, níveis de qualidade de previsão do tempo. E eu te falo, nós não estamos atrás, assim, em termos de tecnologia para previsão meteorológica atrás de outros países, não. Nós pecamos muito na base, né, que são os dados, mas em termos de modelagem, em termos de pessoas, de pesquisadores, a gente está muito nivelado com outros países. Tá? Isso eu posso dizer porque eu conheço muito a ciência por trás disso. E, cara, assim, eu acredito numa expansão em massa ali do uso de estações onde as pessoas vão de fato estar medindo cada vez mais, vão estar mais cientes, não só no agronegócio, né? A Metos também trabalha com rodovia, ferrovia, energia, o próprio governo, né, que precisa de equipamentos, transporte, enfim. Todos esses setores hoje, assim como o agro, precisam entender o clima, precisam monitorar, precisam estar cientes. E aí eu poderia falar meia hora para você com relação a como esses dados poderiam salvar vidas, por exemplo, né? Ajudar a ter um melhor planejamento rodoviário, ferroviário, aviação de forma geral. Então, é um ganho geral, né, para todos os nichos de mercado, para toda a sociedade, né? Mas eu aceito o convite daqui 5 anos a gente voltar a falar sobre isso. Não, mas não vai demorar isso tudo, não. Quer dizer, já vamos deixar agendado daqui 5 anos, mas vamos encontrar antes. Quem quiser saber mais informações a respeito da Metos, quiser... Aquela pessoa que nos assistiu ou nos ouviu e que fala, puxa vida, eu achei que esse negócio era mais caro, tal, mas eu quero prospectar, fazer uma assinatura, ver se cabe no meu bolso. Como é que ele acha vocês? Como é que ele vai fazer isso? O site, que inclusive é interessante que o site ele te dá também as informações sobre as outras redes sociais, né? LinkedIn, o Instagram, né? Eu sou muito ativo no LinkedIn, gosto muito, né? Quem quiser me procurar é Williams Bini, muito fácil, né? Bini com N só? Um N né? só, isso. E I no final, né? B-I-N-I, Williams com N-S. Então, não é o William, é o Williams. Williams, meu pai quis caprichar um pouquinho ali. E eu tô no LinkedIn muito ativo. E o site da Metos é muito fácil. Sabe que a pessoa vai conseguir decorar? É metos.com.br. METOS.com.br. Exatamente. Tem todas as informações ali. Inclusive, eu gosto muito de escrever artigos, né? A gente tem uma parte ali de artigos onde eu escrevo bastante, né? Falo não só de cenários climáticos, falo de tecnologia, falo da importância dos dados. Então, é um conteúdo bastante cheio para quem quiser também se atualizar com relação. Lá no site dá para fazer um orçamento? Tem lá, por exemplo, planos disponíveis? Não, você tem que fazer. Aí tem que falar. Que nem eu acabei de falar, né? Cada caso é um caso, né? Tem um projeto, te monta um projeto, tem que né? né? Não é varejo, né? Que você vai, né? Coloque na sacolinha ali, não é assim, não. William, sempre vou falar com você. Nós não vamos demorar 5 anos. Não, para com certeza não. Obrigado, né?
Espero que a feira tenha sido bom para você. Super bom. Contatos, sabe, relacionamentos. A Metros é muito forte no Centro-Oeste. E nós somos muito fortes também, né, principalmente no Mato Grosso, né, em termos do agro. Mas Goiás é uma potência, né? Uma potência gigantesca. Muito. E tô ouvindo falar muito a questão da importância que o milho vai ter aqui. Sim. Aqui, chegada da Empasa aqui vai revolucionar. Então, nossa, quero assistir de arquibancada essa mudança, né? Mas foi realmente muito bom. E eu não conhecia, tá? Tecnoshow, fiquei admirado realmente pela organização. Comparando com feiras gigantes que nós vemos por aí, realmente aqui me deixou bem feliz por ter conhecido. As pessoas aqui são fantásticas também. A organização, a Comigo, tá de parabéns na organização. Vou te deixar a frase que eu ouvi ontem aqui do Cláudio Teoro, da Comigo. Essa feira está bem melhor do que a do ano passado. Com certeza, bem inferior à do ano que vem. Muito bom. Ano que vem estamos aqui de novo. Willis, obrigado, viu? Obrigado, Divino. É isso aí, temos que ter dados, temos que otimizar os dados, utilizar os dados a nosso favor. É o que eu disse, não adianta só ter dados, temos que ter dados que tragam resultados para o seu bolso, produtor rural. Direto da Tecnoshow Comigo 2026. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.